E o ministro Flávio Dino proibiu nesta quinta-feira o repasse de emendas parlamentares para ONGs e entidades ligadas a políticos e parentes parlamentares. A decisão ordena um pente fino em todas as transferências de valores dos últimos 4 anos. Nós voltamos com o repórter José Matheus Santos, que tem os detalhes em Brasília. Isso, Celso, voltamos aqui falando de Brasília. Essa decisão, segundo o ministro Flávio Dino, tem como objetivo coibir a prática de nepotismo e garantir a impessoalidade na aplicação dos recursos públicos. E essa decisão foi proferida após reportagens informarem sobre o envio de recursos por parte dos parlamentares que fazem as indicações dessas emendas para organizações não governamentais ligadas a parentes dos congressistas. Em um trecho da decisão, o ministro Flávio Dino diz o seguinte, que não é compatível com o regime republicano que um parlamentar possa destinar emendas a entidades vinculadas a familiares direta ou indiretamente, transformando recursos públicos em moeda de afeto, conveniência ou lealdade pessoal, para não mencionar hipóteses de escancarado peculato. Peculato, ao que ele se refere aqui, é o uso de recursos públicos em benefício pessoal. O ministro Flávio Dino, o relator aqui no Supremo Tribunal Federal, de ações que questionam a transparência dos recursos públicos das emendas parlamentares, tanto nas indicações como na execução dessas emendas parlamentares nos municípios e nos estados. Além dessa determinação, dessa proibição, o ministro Flávio Dino também determinou que os ministros do Desenvolvimento Regional, da Gestão e Inovação e da Controladoria Geral da União elaborem até 60 dias uma nota técnica sobre a execução de emendas parlamentares em entidades como o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. O ministro Flávio Dino também lembrou o seguinte, que é proibida a contratação de parentes em até 3º grau na administração pública para cargos em comissão. Essa é mais uma decisão do ministro Flávio Dino em relação à questão dos processos que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares. Uma pauta, inclusive, um assunto aqui no STF que desagrada os congressistas que estão do outro lado no Congresso Nacional. Volto para vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, obrigada mais uma vez pelas suas informações. A gente já volta a falar com César e Ranier, porque o ministro Flávio Dino impõe uma barreira ética, mas que mexe diretamente na articulação política. Essa decisão tem força para estancar o uso familiar da verba ou abre uma nova crise entre o Supremo e o Congresso Nacional, César? Estancar eu acho difícil, Marina, porque o que a gente mais viu nesses últimos anos é envio de emendas parlamentares, por exemplo, por deputados e senadores que têm filhos, parentes prefeitos em outras cidades, ou até mesmo filhos, parentes também que assumem diretoria, por exemplo, de DENIT ou de cargos nos estados e nos municípios que podem receber esse tipo de recurso e, portanto, há um uso político familiar desses recursos para favorecer familiares nessas campanhas políticas, enfim. Mas essa questão relacionada às ONGs, ela sim parece um avanço, já que havia notícias de que parte de algumas emendas parlamentares estavam sendo destinadas para ONGs cujos familiares dos próprios parlamentares eram os donos e, portanto, há problemas aí relacionados à impessoalidade dos atos públicos e até mesmo sobre o bom uso do dinheiro do contribuinte, já que, enfim, é difícil justificar de uma forma plausível o envio de recursos para seus familiares, utilizando todos esses critérios que são colocados na Constituição Federal sobre impessoalidade e bom uso do dinheiro público. Então, é uma decisão que avança nesse sentido, mas que é difícil de estancar esse problema, Marina, porque
Realmente a questão das emendas parlamentares ela deve passar por um escrutínio maior do Supremo durante esse ano, com um possível julgamento, inclusive final, sobre as emendas impositivas, ou seja, aquelas que são indicadas por parlamentares e que o governo não tem autorização para negar o envio desses recursos. Em alguns casos, o governo não consegue nem executar esses recursos quando bem entender. Tem tempos, tem prazos, cronogramas para seguir. Então, essas medidas do Supremo vão, de alguma forma, dando um pouco mais de flexibilidade para o governo e vai dando também, de certa forma, mais transparência e rastreabilidade para o uso desses recursos. Então, é uma medida que que não tem uma relação tão... Não deve ter um impacto tão explosivo com o Congresso, mas que vai se unindo a muitas outras que vão realmente azedando essa relação entre o ministro Flávio Dino, parlamentares. Agora, a expectativa é realmente por esse julgamento final da questão das emendas, que deve ser pautado para ainda esse ano no Supremo. Ranier, o ministro Flávio Dino tem tentado aí acabar com a festa das emendas, né? Ontem o presidente Lula sancionou o orçamento cortando só uma parcela do montante que é destinado às emendas parlamentares. Exato, Celso. A gente debateu isso aqui ontem. O presidente da República, ele vetou ali cerca de 10 bilhões do total reservado pelos congressistas para o orçamento desse ano, no valor de 60 bilhões de reais. É um valor muito expressivo, que ele se aproxima ali de metade de tudo que o governo tem para investir durante todo o ano. Esse valor de 10 bilhões que ele foi vetado, o Congresso pode derrubar esse veto, mas há uma possibilidade de haver negociações ali entre Executivo e Congresso para que haja remanejamento dessas verbas, elas sejam aplicadas em projetos ali em comum acordo entre governo e Congresso. Então, como o César falou, essa decisão de hoje, ela tenta estancar ali uma possível brecha para desvio dessas verbas, mas a execução e o próprio volume dessas emendas parlamentares é tão grande e é tão recheada de falhas que ainda tem muito caminho a ser percorrido para que haja uma execução efetiva, que haja uma aplicação muito bem feita desses recursos e que haja o bloqueio para desvios, porque a gente lembra que a transparência das emendas parlamentares, a transparência da execução, ela ainda é muito baixa. E além de toda a problemática dos desvios que estão sendo investigados aí em inquéritos, quase 100 aí, ou talvez mais de 100 no Supremo Tribunal Federal, tem a questão da má aplicação desses recursos, né? Muito dessas obras, desses investimentos que são direcionados pelos congressistas para os seus redutos eleitorais, resultam ali em obras de má qualidade, sem foco específico e geralmente, ou muitas das vezes, são obras tocadas por aliados políticos e até mesmo por parentes, que é o foco principal aí dessa decisão tomada hoje pelo ministro Flávio Dino. Ranier Bragon, César Feitosa, obrigada mais uma vez.